Muitas pessoas sempre me perguntam por que acontecem cortes químicos. Por que alguns cabelos a gente consegue fazer mechas e alguns cabelos a gente não consegue fazer mechas? Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino cabeleireiras a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornarem especialistas em mechas reconhecidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu ensino você a ter segurança, você não vai mais ter medo para manchar a raiz, não vai mais ter insegurança de escolher qual técnica utilizar em cada momento, em cada cabelo, em cada situação, em cada cliente. Não vai ter mais medo de errar o tom, ou de matizar, ou de esfumar a raiz quando necessário. Não vai ter mais dúvidas sobre a distância entre os papéis e a quantidade de cabelo que você precisa colocar dentro do papel, a quantidade de cabelo que você precisa clarear. E não vai ter mais dúvida também de escolher qual das técnicas utilizar. Se você vai trabalhar com micromechas, com mechas, macromechas, slices ou transparência, se você vai desfiar o cabelo ou não e quanto desfiar. Se é um desfiado de raiz, um desfiado de meio ou um desfiado de pontas, que cada um também nos entrega um resultado. Muitas cabeleireiras e muitas alunas me perguntam sobre essa questão. Lauro, dá para fazer mecha em qualquer cabelo? Será que dá para fazer em qualquer cabelo? Eu vejo alguns cabeleireiros prometendo verdadeiros milagres que conseguem fazer mechas em qualquer cabelo. Mas a gente sabe que se o cabelo tiver excesso de química, às vezes isso não é possível e às vezes depende muito do tom que a cliente quer. Vou começar falando de mulheres grávidas, né? Será que as grávidas, deixa eu anotar aqui, as grávidas. Será que pode fazer mecha em mulheres grávidas? É um tema bastante polêmico, porque muitos médicos falam que não pode fazer química durante os 9 meses de gravidez. Alguns médicos falam que não pode fazer química nenhuma no cabelo, não só durante a gravidez, mas durante também a amamentação. Já alguns médicos falam que depois de 3 meses os riscos são menores, então elas podem fazer qualquer tipo de química. Mas será que dá para fazer mechas em grávidas? Será que pode? Olha, se você for pensar que uma coloração ela fica em contato com o couro cabeludo durante 20 minutos, alguns tonalizantes, se for coloração permanente, ela fica 35, 40 minutos em contato com o couro cabeludo e ela acaba, então, entrando um pouquinho de, se for uma coloração à base de amônia, na corrente sanguínea, o corpo absorve um pouquinho dessa amônia, que para a mulher que é adulta não vai fazer nada, talvez para o feto faça, não existe nada comprovado até hoje. Mas então, as luzes, as mechas, o reflexo, a balaiagem, do jeito que você quiser chamar, eu chamo de mechas, tá? Que no fundo é tudo a mesma coisa. Se a gente for, outro dia perguntaram para mim qual a diferença de mechas, luz, reflexo, balaiagem. Gente, é quase tudo a mesma coisa, cada um chama de um nome. Se a gente for ver ao pé da letra, antigamente a gente chamava de luzes e reflexos. E ninguém mais chama de reflexo e nem de luzes. Hoje chama de mechas, balaiagem, e aí cada uma tem um nome. Né? Mecha antigamente era quando fazia uma mecha larga, assim. Eu chamo de mechas, eu chamo para tudo, tá? Tanto para quando é bastante, quando é mais larga, quanto é mais fina. E a balaiagem mesmo, a balaiagem ao pé da letra ela é feita com pente ou com a prancha, mas tem cabeleireiro que chama tudo de balaiagem também e tá tudo certo, cada um chama do jeito que quiser. O importante é a gente saber o que a gente está fazendo, mas todos esses trabalhos, eles não encostam no couro cabeludo, não pode encostar no couro cabeludo, porque se eu encostar a mecha no couro cabeludo, quando eu for aplicar o produto eu vou ter uma mancha no couro cabeludo. Então eu vou ter menos absorção do que, eu não vou ter nenhuma absorção do que uma coloração que encosta no couro cabeludo e fica ali 30, 40 minutos em contato com a pele. Vocês concordam? Claro que para isso eu vou ter que usar uma técnica que eu não precise nem esfumar a raiz para não encostar produto nenhum depois dessa mecha na raiz. Então eu vou trabalhar com micromechas, que são mechas bem fininhas, ou eu vou trabalhar com técnica de desfiado grau 3, que é desde a ponta, para eu poder clarear bastante o cabelo, e eu ter uma proteção de cabelinho desfiado lá pertinho do couro cabeludo e não encostar o produto na raiz.
e ter uma transição bem sutil, bem suave, sem precisar então esfumar a raiz. Então, eu acho que é possível fazer, na minha opinião, em mulheres grávidas, mas, de acordo com as recomendações, eu sugiro que espere 3 meses, então, de gestação, só a partir do 3º mês. Quando a cliente chega e fala, meu médico liberou, daí é diferente. Se o médico liberou, depois de 3 meses, ela fazer coloração ou fazer o que ela quiser, daí é diferente, tá? Mas a gente precisa ter muita cautela com isso, porque às vezes a cliente também pode dizer que o médico liberou e ele não liberou. Então a gente que é o responsável, que tem que tomar, nós que temos que tomar as nossas precauções para não ter um problema futuro, que a gente também não quer causar nenhum problema desse tipo para ninguém. Então as grávidas, só a partir de 3 meses. É a recomendação normal, tá? De acordo com o que o médico falar. Então, mechas em grávidas só a partir de 3 meses. Durante a amamentação, daí tem grávidas que gostam de fazer e grávidas que não querem fazer nada também, porque pode ir para o leite do bebê. Mas, como as mechas não encostam no couro cabeludo, eu não vejo problema algum. Cabelos crespos, cabelos étnicos, será que dá para fazer mechas? Dá para fazer mechas. Dá para fazer mechas sim, mas todo o cabelo crespo, às vezes ele passou por algum processo para abrir um pouco mais o cacho. Às vezes ele ainda é cacheado, mas um cacho mais largo. Então eu tenho que saber o que tem nesse cabelo, se é um relaxamento, com qual tipo de produto, se foi feito com tioglicolato de amona, com soda ou com guanidina. E tem vários outros tipos de produto, né? Progressiva não, que a progressiva ia alisar mais, se só abrir o cacho um pouco. E às vezes a pessoa fala, meu cabelo não tem química nenhuma, eu só fiz uma hidratação para abrir um pouco os cachos. Mas uma hidratação normal, ela não abre os cachos. Se abrir um pouco o cacho, é porque tem um pouco de química nesse produto. Agora, o que será essa química? Porque a cliente às vezes não sabe. Então, eu preciso saber qual é essa química. Se eu não conseguir descobrir, eu vou fuçar e vou fazer o meu testezinho de mecha, lógico. O teste de mecha sempre é uma garantia de sucesso ou de insucesso. Quando a gente faz o teste de mechas, a gente trabalha com segurança para saber que no final vai dar certo, que eu vou conseguir atingir o tom que eu quero, o tom que eu preciso. Ou se o cabelo tiver muita química e ele começar a ficar fragilizado, eu vou precisar enxaguar esse cabelo imediatamente e vou falar para a cliente, olha, você queria ficar loira, mas o teu cabelo não aguenta. Mas ele aguenta ficar um tom um pouquinho mais escuro, um chocolate claro. Se você quiser fazer umas mechas, um tom um pouquinho menos claro, um tom de chocolate claro, a gente consegue fazer, mas loira não vai dar para fazer. Então, sempre que eu tiver alguma química no cabelo, como os alisamentos ou relaxamentos, né? Deixa eu anotar aqui. Eu tenho que averiguar. Como que eu vou averiguar? Com teste de mechas. Eu preciso fazer o teste de mechas, então, para eu saber até onde o cabelo aguenta. E assim eu consigo, então, fazer um pouquinho, pelo menos um pouquinho de mechas, mesmo que não forem muito claras, num cabelo alisado. Mas o melhor é utilizar um pó à base de potássio, tá? Então ontem eu falei um pouquinho, na aula de segunda-feira eu falei um pouquinho sobre os pós descolorantes, que podem ser à base de amônia, de sódio ou de potássio. Então o pó com persulfato de potássio é o mais indicado para trabalhar com os alisantes. Ó, deixa eu botar uma outra cor aqui. Então seria um persulfato de potássio, que ele é um pouco mais suave, ele clareia no máximo 3 tons, mas sem tanto danos aos fios com alisantes. É o mais indicado quando o cabelo tem alisamento. E se eu for fazer com amônia e for um alisante com tioglicolato de amônia, ele é compatível
com os outros alisamentos ele não é. Mesmo assim, eu preciso fazer um teste de mecha sempre para eu trabalhar com segurança e não ter risco de ter um corte químico ou um emborrachamento dos fios. Outra pergunta que manda assim, Lauro, dá para fazer mechas num cabelo vermelho? Dá. Se o cabelo tiver resistência, dá para fazer, mas você tem que saber que se eu tenho um cabelo vermelho e eu for clarear esse cabelo, ele vai ficar laranja. Se ele aguentar eu continuar clareando mais, ele vai ficar do amarelo alaranjado. Mas a cliente tem que querer fazer umas mechas então que fiquem num tom um pouco mais alaranjado, um pouco mais dourado, porque em cima de um laranja é o que eu vou conseguir. Porque a mecha ela vai clareando para esse laranja. Porque a gente sabe então que é um cabelo difícil. Se a cliente chegar no salão de cabelo vermelho e quiser sair loira, a gente sabe que isso é impossível. E se você conseguir insistir, ficar descolorindo 2, 3, 4 vezes, você ainda vai ter um cabelo amarelo ovo, um amarelo forte talvez, se você conseguir chegar nesse tom, mas um cabelo detonado, então, que nem vale a pena tentar ou deixar essa cliente loira, então, porque a gente sabe que vai ter muitos danos, o fio não vai compensar, porque no final o cabelo vai perder qualidade do fio, vai ficar detonado e a cliente ainda vai sair te xingando. Então, quando a cliente tem um cabelo vermelho e ela quer fazer mechas, eu já explico que vai ser um processo lento, que ela precisa fazer um pouquinho, ela trata o cabelo, daqui 2 meses ela faz mais um pouquinho, porque não vai dar para fazer de uma vez só. Então, cabelos vermelhos é possível, mas com o mesmo cuidado, né? Com esse mesmo cuidado, assim. Vermelhos. Ó, com alisantes, na maioria dos casos dá. Cabelos vermelhos, na maioria dos casos dá, desde que com cautela. Grávida a partir de 3 meses. Tá? Cabelos com progressivas. Muitas perguntas. Progressiva é antes ou progressiva depois das mechas? Por muito tempo eu também achava que se eu fizesse mecha depois da progressiva, eu ia perder a progressiva. Mas a gente sabe que o cabelo, então, que é ondulado, o cabelo que é armado, que é cacheado, que é crespo, ele é muito forte e é muito difícil mudar a estrutura do fio, fazer essa transformação no fio. E para eu conseguir fazer essa transformação no fio, eu preciso então utilizar um produto forte. E quando eu mudo a estrutura desse fio e transformo esse fio de crespo, de ondulado para um cabelo liso, ele fica liso quase que para sempre, vamos dizer assim. Por mais que a progressiva seria a ideia ser temporária, a gente sabe que o cabelo ele não volta todo a ficar do jeito que ele era antes. Uma vez alisado, ele continua alisado. No máximo, ele vai voltar um pouquinho, algumas ondas, né? Vão voltar. Em alguns cabelos, porque eu já vi. Experiência no salão da cliente. Tem um cabelo cacheado e ele voltar a ficar um pouquinho ondulado. Mas ficar do jeito que era antes, ele não vai ficar. Então, hoje eu prefiro fazer primeiro a progressiva e depois as mechas. No mesmo dia, não é muito recomendado, né? Mas a gente tem aquela cliente que mora fora, noutra cidade, que mora às vezes até no outro país e ela quer fazer tudo no mesmo dia. Tudo com muita cautela e com produtos suaves. Daí você consegue fazer, mas não é aconselhável. O aconselhável é esperar 15 dias para o cabelo se recuperar um pouquinho, o pH do cabelo voltar um pouquinho ao normal e você conseguir ter um trabalho com mais qualidade e menos riscos. Então, quando você for fazer progressiva e mechas, você deve primeiro fazer a progressiva para depois as mechas, e as mechas não vão tirar o efeito da progressiva. Não vão tirar o efeito da progressiva porque o cabelo já está bem liso e ele não vai voltar por causa da mecha. E por que eu prefiro fazer assim? Porque eu já fiz ao contrário, achando que ia perder o efeito. E eu já usei produto próprio para não amarelar o fio, e o fio amarelou. Então eu fiz um trabalho lindo de mechas e depois eu fui fazer a progressiva que era própria para cabelos loiros porque dizia que não amarelava. E o cabelo ficou amarelo laranja, ficou horrível.
E esse laranja não é aquele laranja que você vai fazer uma limpeza de cor e ele vai sair. Eu tive que refazer a mecha porque ele grudou no cabelo. Ah, Laura, mas se você for então usar a estrela de ouro, você consegue neutralizar o laranja. Eu consigo neutralizar o laranja, mas se eu for neutralizar o laranja, eu vou ter um chocolate claro, eu vou ter um cabelo mais escuro e a cliente era loira e o cabelo escureceu por laranja. Então a gente tem que ter muito cuidado com os produtos de alisamentos, porque muitos deixam o cabelo amarelo ou laranja. Por causa disso, então, eu prefiro sempre fazer a progressiva antes e fazer a mecha depois de 15 dias. Daí eu vou fazer a mecha, eu não vou ter desbotamento, porque a progressiva a gente sabe que você faz a mecha linda, você matiza a mecha e a mecha fica a cor perfeita e você vai lá e faz a progressiva em cima, ela vai tirar esse matizador. E você vai ter que matizar de novo. Quando você matiza um cabelo no mesmo dia da progressiva, tem que ficar muito de olho, porque uma matização em cima de uma mecha, ela demora 5, 10 minutos para agir. Quando você faz uma matização em cima da progressiva, o cabelo ele puxa aquilo na hora, gruda, e às vezes então escurece demais. E daí você tem então uma mecha que ficou mais escura do que você gostaria, porque você foi ali neutralizar a cor e a cor, o cabelo segurou pigmento demais e você ficou com uma mecha escura demais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz progressiva. Mas é possível fazer mechas. Então, com progressiva, sempre com cuidado também. A gente precisa saber desde quando essa cliente faz progressiva. Fez uma vez, fez 2, 3, faz 1 ano, 2, 3. E como está o estado desse cabelo. Mas para isso tudo aqui, gente, você precisa ter um método. Quando você tem um método correto de trabalho, você consegue entregar um resultado perfeito para sua cliente, mesmo que tenha todas essas químicas no cabelo. Quando você tem um método, você tem mais segurança de trabalho para conseguir entregar uma cor perfeita sem danos aos fios. Quando você tem um método, você sabe do seu limite. A gente não pode arriscar. Eu acho que dá. Não, você não tem que achar que dá, você tem que ter certeza. Se você tem certeza absoluta que dá e não quer fazer o teste de mechas, não faça o teste de mechas. Mas você está arriscando. Mas se você não tem certeza, faça o teste de mechas e trabalhe com segurança, tá? Olha, eu tô aqui, o meu objetivo é esse, é para ajudar você a ter mais segurança de trabalho, por isso que eu tô falando, porque eu tenho mais de 30 anos de profissão e eu já errei muito também, eu também já manchei cabelo, eu também já deixei cabelo emborrachar, eu também já escutei a cliente que insistiu para eu fazer um relaxamento e passar o pente bastante na franja, que a franja era muito crespa, e eu tinha só 20 anos de idade, eu escutei essa cliente que ela garantiu que o cabelo dela aguentava, e eu fiz do jeito que ela mandou, e aí quebrou a franja da cliente bem aqui na frente. Ainda bem que eu era iniciante, e isso serviu de lição para eu saber que mesmo que a cliente fale, eu conheço o meu cabelo, ela pode falar, eu me garanto porque eu conheço o meu cabelo. E aí pode fazer que não vai cair. Se você ouvir essa cliente e fizer, você é o responsável. Perante a lei, judicialmente, você é responsável. Porque se você derrubar o cabelo da cliente, ela vai dizer assim, eu não falei. E aí o juiz vai dizer assim, mas você é o profissional, você que tem conhecimento técnico, você é o técnico, ela não é. Então, escute a cliente quando ela fala assim, meu cabelo não aguenta, é porque alguma coisa já aconteceu. Ah, mas por quê? O que houve que não aguentou? A gente tem que ouvir a cliente, mas a palavra final é nossa porque nós somos os técnicos. Então, muita cautela nessa hora, tá? Vamos falar então de cabelos virgens. Laura, o cabelo virgem precisa fazer o teste de mecha? Ó, cabelo virgem. Cabelo virgem, eu posso fazer mecha com segurança no cabelo virgem? Por muito tempo eu achei que sim. A cabelo virgem não precisa fazer teste de mecha, o cabelo é virgem. Tá, ele é virgem de cor, mas e o resto? Esse cabelo,
Será que a cliente pega sol demais? Eu já vi cabelo virgem que a cliente tinha uma franja e ela não gostava de um fio fora do lugar. Então, ela passava a chapinha na franja todos os dias, nessa frente toda. Não tem aquela cliente que tem o cabelo mais crespinho só na frente, o resto é liso? Então, ela passava a chapinha só na frente. Só na frente. Ah, mas meu cabelo sempre aguentou mechas, tal. E aí você faz mecha no cabelo inteiro e na frente emborracha. E você não perguntou para a cliente antes. E daí quando você vai descobrir, o meu cabelo é virgem, não tem química nenhuma, você achou que dava para fazer e faz, quando você chega na frente, a frente emborracha. Porque essa cliente passava chapinha demais. Então o cabelo é virgem de química, mas ele está danificado de tanta chapinha. Ele pode estar danificado de tanto babyliss. Ações mecânicas, escova e secador grudando no cabelo todo dia também. Porque a cliente ela não sabe fazer uma escova da maneira correta como a gente. Ela não sabe fazer uma escova e não encostar o bico do secador. Porque o bico do secador, ele não é feito para apoiar o cabelo contra a escova desse jeito e puxar o fio. Então aqui está a escova, aqui está o bico do secador e elas fazem assim, ó, encosta o bico e puxa. Se você, cabeleireira, também faz isso, isso está errado. Você não pode fazer isso, porque isso danifica os fios. O bico do secador, quando você precisa encostar, porque às vezes chega na pontinha, tem aquele cabelo meio reto, que ele não vira na escova, né? Então encosta o bico ali para segurar um pouquinho. Só que a gente não encosta contra o cabelo assim, ó. Porque o vento, ele vai todo ali, ele não consegue fugir e isso danifica os fios. Então a pessoa encosta o bico e puxa, como se fosse uma chapinha. Não, o bico, ele tem que ficar meio de ladinho. Então você encosta um pouquinho assim quando precisar, mas ele tem que sair um ventinho para lá, ó. Ele não pode ficar contra o fio, senão ele também queima, sai até um cheiro de queimado no cabelo, tá? As cabeleireiras especialistas em mechas sabem disso também, porque isso prejudica na hora de fazer uma mecha. Então, o uso excessivo da chapinha do babyliss do secador, a exposição, o excesso de exposição ao sol, também pode danificar o cabelo durante as mechas e ter um corte químico. Então, o cabelo virgem, nem sempre, mas normalmente, claro que dá para fazer, se a gente fizer um teste de mechas. Então, sempre com cautela. Eu preciso saber se essa cliente usa secador, chapinha, babyliss, se ela pega sol demais, ou se ela frequenta piscina demais, porque o cabelo tem uma cor, você vê que é um cabelo virgem, ele não tá verde, porque se o cabelo é escuro não vai aparecer que tá cheio de cloro e de sulfato de cobre nesse cabelo. E esse cobre que deixa o cabelo verde e o cloro da piscina também, que danificam os fios, o cabelo às vezes está impregnado disso. E quando a gente bota o descolorante ali, tem um corte químico e o papel esquenta. E o pior, você fica desesperado sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? Eu vou tirar o papel ou vou esperar mais um pouquinho? Será que vai pegar fogo? Então, se o papel esquentar um pouquinho, é normal, só um pouquinho, porque é para isso que o papel serve, para ele esquentar um pouquinho a mecha, mas só morninho. Se ele fica quente, você tem que correr para o lavatório e enxaguar na hora, porque você vai ter um corte químico. Então você tem que enxaguar e já passar algum acidificante para parar essa ação do OX. Outro dia eu dei uma dica aqui, que uma das coisas que fazem parar essa ação, que também é quelante ao leite. Nessa hora você enxágua esse cabelo e antes de passar shampoo você passa leite nesse cabelo. Aí um cabeleireiro falou assim, isso não é científico. Não é científico, uma ova. Isso é química. O ácido lático que tem no leite, ele faz parar a oxidação imediatamente. Ele funciona como neutralizante. O mesmo neutralizante usado numa permanente que a gente não tem mais no salão. Não se faz mais permanente, quase ninguém tem. Eu aposto que todas vocês quase não têm mais, uma vez no ano, a cada 2 anos aparece uma cliente querendo fazer permanente. E então a gente não tem mais o neutralizante do permanente no salão. E o que a gente vai fazer? Vai passar leite. O ácido lático que contém no leite faz para essa ação. O ácido lático, ele normaliza o pH da pele e do cabelo. Outro dia eu dei essa dica, quando você queima a ponta do dedo fazendo mechas, que às vezes suja um pouquinho,
e você vai limpando, mas suja e chega uma hora que queima o dedinho e você pega um copo, então bota um pouquinho de leite e deixa o dedinho ali dentro 3, 4, 5 minutinhos, para de arder e vai saindo branco, ele para a ação do descolorante na hora. E então ele para de queimar. Isso é química. Ah, mas então é o ácido lático. Bom, mas e da onde que eu vou tirar um ácido lático? Do leite. Eu não tenho acesso aí no lugar de dizer, olha, eu queria comprar só o ácido lático para ter no salão. Então o leite todo mundo tem em casa, todo mundo tem no salão e você pode ter. Se você não tem, tenha, porque ele pode te ajudar numa hora de um aperto desses. Botar o dedinho ou quando faz o cabelo nevado e começa a arder a cabeça do moleque, né? Eu falo moleque porque agora os moleques, assim, os meninos novinhos todos querem fazer cabelo nevado. E daí chega uma hora que queima, porque para chegar nesse nevado, então você precisa fazer 2 descolorações, porque uma ainda vai ficar meio amarelo. E daí o couro cabeludo começa a queimar um pouco. Aí você termina de fazer e joga um pouquinho de leite ali naquele couro cabeludo e deixa 5 minutinhos e a ardência para na hora, tá? Dica de ouro para vocês. Então, cabelo virgem depende, a gente precisa conversar bastante com a cliente para saber outras coisas que possam ter neste cabelo. Olha, tem mais uma coisa que nos impede de fazer mecha no cabelo virgem, mas ele não vai quebrar o cabelo, mas ele vai demorar para clarear, são 2 produtinhos que eu vou falar o nome para vocês. Quando você faz mecha na cliente, sempre demora um tempo X, aí de repente a cliente chega depois de 3 meses e demora, e não tá frio, porque no dia frio a gente sabe que demora mais para o cabelo clarear. Mas nesse dia não está frio e o cabelo da cliente não clareia nunca, ele chega no laranja e não sai do laranja. Eu já sei, é batata. Eu vou lá conversar com a cliente, ela está usando aquele Alce, que é um produtinho roxinho, que ele deixa o cabelo muito macio, então tem cliente que adora, aquilo virou febre, porque custava muito barato nos Estados Unidos, então importaram para o Brasil esse produto, que ele era baratíssimo, e deixava o cabelo muito macio. Mas deixa o cabelo, a gente ainda vê por aí, não como antes, mas ainda vê. Ele deixa o cabelo muito macio, mas não significa que está tratando o cabelo. Ele impregna esse cabelo de petrolatos, de óleos minerais, então o cabelo fica muito macio, de parafina, mas fica macio, mas não trata, tá? É diferente, tem coisa que é emoliente, deixa macio, mas não está tratando a fibra, não está acrescentando nada, pelo contrário. Ele deixa macio e brilhante porque ele coloca uma película no fio, ele encapa o fio. E ele encapa o fio conforme a cliente vai usando e com o passar do tempo, então, o cabelo fica encapado. E aí a cliente vem fazer mecha e não tem progressiva, porque a progressiva também dá essa encapada no fio e dificulta, né, o clareamento. Mas a cliente não tem progressiva, o cabelo é virgem. E daí eu vou fazer mecha e esse cabelo não clareia. Eu já sei, então, que ela está usando alguma coisa no cabelo que está impedindo a ação do descolorante. Para isso eu preciso fazer uma limpeza quelante. Então, esse produtinho a gente precisa dizer para a cliente parar de usar. Outra coisa que é meio similar e que elas gostam, porque compram no supermercado, e eu já vi que é um produto bastante similar, se não me engano, é da mesma fábrica, da mesma empresa, é o Pantene. O Pantene é outra coisa que encapa o fio e impede a gente clarear. Deixa macio, com sensação de bem hidratado, mas ele não fica bem hidratado, ele fica encapado. Então, se a cliente quer fazer um clareamento, o cabelo é virgem, mas está cheio de Alce ou de Pantene. Eu falo Alce porque é o jeito que a gente lê, mas o nome certo é Ossi. Mas a gente fala Alce, tá? Porque é do jeitinho que a gente lê. Aquele roxinho que tem um canguru. Ou Pantene, então falem para as clientes não usar esses produtos, porque eles impedem o clareamento. Ela vai ficar mais tempo no salão, vai demorar mais para clarear, e a culpa não é sua e a culpa não é do produto, é do produto que ela está usando em casa. Então cabe a nós recomendarmos produtos bons para cliente. Quanto mais claro o cabelo, mais risco de danos aos fios. E quanto mais loira a cliente quiser ser, então ela precisa saber que ela vai precisar investir em reconstruções no salão e também reconstruções em casa. Eu prefiro que ela faça, então, se você quiser ajudar ela a montar um cronograma de tratamentos, você vai indicar para ela comprar
vai ver qual é a necessidade maior do cabelo da cliente para preparar. Porque às vezes no dia, nenhum desses cabelos aqui, às vezes não passa no teste de mechas. Mas então eu preciso que essa cliente cuide do cabelo, se ela quer mesmo ficar loira, trate o cabelo para ela poder voltar e a gente fazer um testezinho de mechas daqui um mês e ver se o cabelo já está resistente, se não vai ter risco de clarear. E para fazer esse cronograma eu vou ver qual é a maior necessidade. O cabelo da cliente está seco? O cabelo da cliente está danificado? Ele tem química? Ele não tem? Para cada caso eu vou indicar um tratamento diferente. Então, se o cabelo da cliente ele já tem química, eu vou indicar para ela fazer uma reconstrução no salão, que a gente tem reconstruções mais fortes no salão, e ela vai levar para casa, ou você tem para vender para ela, ou você vai indicar um lugar para ela comprar um shampoo e um condicionador de reconstrução. Se o cabelo dela está só seco, mas não tem química, é um cabelo virgem, ela precisa de hidratação. Então ela vai comprar, precisa de nutrição. Então ela vai comprar um shampoo e um condicionador de nutrição. Daí ela pode variar as máscaras, mas o shampoo e o condicionador tem que ser o mesmo. E no meio deles ela vai usar a máscara. Laura, mas quando tem gente que usa máscara como condicionador? Hoje, com conhecimento, a gente sabe que ela pode fazer isso, ela está desperdiçando o produto. É melhor ela usar máscara, o shampoo e o condicionador, e de vez em quando usar a máscara. E depois que enxaguar a máscara, ela tem que passar o condicionador também, porque ele que sela a cutícula do fio, encapa o fio então com a máscara lá dentro, para ela não fugir. Então os passos certos seria shampoo, máscara e condicionador uma vez por semana. Diariamente, shampoo e condicionador. Uma vez por mês, ela vai no salão, vai até você, para você ver o que o cabelo está precisando. Porque às vezes nesse mês o cabelo está muito danificado, precisando de reconstrução. E no mês que vem o cabelo já recuperou bastante, ele já não está precisando de produtos tão fortes e a necessidade já mudou. Não tem aquela cliente que chega assim, eu estava usando esse shampoo e o condicionador que você me indicou, mas parece que o cabelo já não está ficando mais bom. Só no início o cabelo viciou. Não é que o cabelo viciou, é que a necessidade um mês atrás era uma e hoje ela é outra. Então não precisa mais daquele que é muito forte, ela guarda se sobrou e vai usar um mais suave, um de nutrição. Então a gente precisa saber quais as necessidades do cabelo para o cabelo passar no teste mesh e a gente conseguir então fazer as mechas em qualquer uma dessas situações. Porque dependente se o cabelo é fino, se ele é grosso, se ele tem química, se ele é vermelho, se ele é preto. Coisa mais difícil é tirar um preto do cabelo. Lauro, dá para fazer mecha no cabelo preto? Dá. Dá para fazer mecha no cabelo preto. Se ele tiver resistente, dá para fazer. Dá para fazer uma morena iluminada. Não me inventa de fazer uma loira no cabelo preto, porque eu já vi conseguirem fazer uma loira, mas o cabelo ficou esfarelando. Então compensa deixar um cabelo preto loira para um cabelo ficar esfarelando? Não existe pó descolorante que vai deixar esse cabelo preto com coloração, platinado, sem dano nenhum. Ele vai ter muito dano. Ah, mas se for um cabelo preto natural, você consegue fazer mechas. Claro que você vai precisar reaplicar o produto, mas também não te liberta do teste de mechas. Quando a gente quer fazer essa transformação tão grande de sair de um cabelo castanho escuro, de um cabelo preto, para o loiro, eu preciso então fazer um teste de mechas até para saber se eu vou ter que repassar o produto. Porque a cliente também, o teste de mechas, ele te ajuda até a colocar o preço no serviço. Então a cliente pergunta assim, quanto que eu vou gastar? Quero ficar loira. E aí ela chega lá com o cabelo castanho escuro. Quero sair loira platinada, dá para fazer? Eu acho que dá. Vamos fazer um teste de mecha. Sabe por quê? Porque às vezes você vai, provavelmente, nenhum produto, falei sobre isso na aula de pó descolorante aqui no YouTube, clareia 8 ou 9 tons. Se um produto clareasse 8 tons ou 9 tons, a gente ia aplicar um descolorante num cabelo para fazer um cabelo nevado, desse cabelo que é platinado, e ele ia ficar em 45 minutos que o produto age, ele ia ficar dessa cor. E a gente sabe que não fica. Ele ainda fica amarelo. Aí você precisa reaplicar o produto. Então não tem produto que clareia 8 ou 9 tons, tá? Isso eu falo lá na aula sobre pó descolorante. Eu não vou repetir aqui. Quem quiser vai lá assistir depois também. Mas
Um cabelo muito escuro, eu vou ter que reaplicar o produto. Então eu vou fazer a mecha, quando deu 45 minutos o pó parou de agir, secou e não chegou no tom platinado. Eu vou ter que abrir papelzinho por papelzinho e vou ter que reaplicar um produto. Eu vou demorar mais tempo, a cliente vai ficar a tarde inteira no salão, vai ficar 6, 7 horas no salão às vezes, no mínimo 5 horas no salão para refazer isso tudo, se ela tiver muito cabelo. E eu, além do meu tempo, eu também vou gastar o dobro de produto. Então, com o teste mesh, eu já sei se vai chegar no tom que eu quero de uma vez só. Se eu vou precisar fazer a reaplicação do produto, quanto eu vou gastar de produto, para daí sim eu falar para a cliente quanto que ela vai pagar. Porque uma cliente que eu vou usar 50 gramas de produto, eu não posso cobrar a mesma coisa de uma cliente que eu vou gastar 150. Uma cliente que tem cabelo comprido, que tem meia dúzia de fio, ela não pode pagar a mesma coisa de uma cliente cabeluda que vai chegar com o cabelo aqui embaixo e que tem cabelo de 5 cabeças, né? Aquele rabo que você pega, o rabo de cavalo é assim. Então, eu não posso pegar essa cliente que tem esse monte de cabelo e cobrar o preço daquela que tem meia dúzia de fio. Só vou saber se o cabelo vai chegar no tom, então fazendo o teste de mecha. Imagina você dar o preço para a cliente assim, eu vou cobrar a tua mecha R$400. Aí a cliente chega o cabelo aqui, ó. Tem o cabelo comprido, a cliente liga lá, quero saber o preço das mechas. O cabelo comprido é R$400. E eu sei que tem gente que cobra menos que isso, tá? Mas se você cobra menos que isso fazer um cabelo comprido, a primeira vez, que não é nem o retoque, é o cabelo inteiro, tá muito barato e eu vou te falar por quê. Porque daí a cliente chega lá com cabelo de 3 cabeças. Aí você vai ficar a tarde inteira, vai começar às 2 horas, vai acabar às 7 da noite no mínimo. Você vai ter que reaplicar esse produto nesse cabelo escuro que vem até aqui. Quanto você vai gastar de pó? Tem cabelo que eu já gastei 500 gramas de pó. Porque é uma coisa... O cabelo era muito comprido e ele tinha a cliente tinha cabelo de 4 cabeças. Aí imagina se eu dou o preço para essa cliente e depois eu gastei meio quilo de pó descolorante naquele cabelo. Para chegar no tom que eu queria. Então eu preciso saber para eu passar o preço exato. E daí se ela achar caro, paciência. Vai em outro lugar, tem um monte de lugar que cobra mais barato. Você não pode querer segurar a cliente cobrando barato e a cliente sempre vai querer pagar barato. Eu falo sempre que você tem que ganhar a cliente pela qualidade. Quando você se prepara, quando você melhora o teu trabalho, quando você tem segurança, quando você é uma especialista em mechas, você sabe quanto vale o teu trabalho. Você sabe que o teu trabalho tem um valor. E você não vai competir com o teu vizinho que cobra barato mais. Você não vai ficar vivendo de promoção. Porque a cliente que te procura pelo preço barato, quando o teu vizinho fizer promoção e cobrar barato, ela vai pular para a cadeira dele. Então você vai falar assim, olha... mas você vai dizer assim, as tuas mechas vão ficar R$500. Mas o fulano cobra 250. Mas eu cobro 500, fica à vontade. Eu sei o que eu uso para passar no teste de mechas, o cuidado que eu tenho. Eu sei se o teu cabelo, a cor que vai ficar, eu sei acertar a cor, eu sei esfumar a tua raiz para esse cabelo ficar natural. Ele vai sair mais caro, mas quanto tempo vai durar essa mecha? Porque esse cabelo que é esfumadinho na raiz, ele cresce e não fica feia, não fica a divisão aonde começa a mecha e aonde está o cabelo. Então isso tudo tem um custo, esse cuidado que você tem, essa atenção com a cliente. Porque fazer mecha não é só passar o descolorante, enxaguar e tchau e a cliente vai embora. Se ela quiser isso, ela vai no outro lugar. Porque eu não quero ser o mais barato e eu sei que eu não sou mais barato. Mas eu quero a cliente que quer qualidade. Então, ser especialista em mechas, você vai filtrar as clientes que querem qualidade, não cliente que fica chorando pelo preço. Cliente que fica chorando pelo preço. Que bom que tem alguém que cobra mais barato e ela também vai poder ficar loira. Mas ela não vai ter a mesma qualidade do loiro que você dá para ela. Tá bom? Olha, muito obrigado para quem está aqui até agora. Eu falei um pouco sobre possibilidades de se dá ou não dá para fazer mechas em várias situações, em vários tipos e cores de cabelo. E eu espero que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, eu adoraria saber. Então deixa um comentário aqui no canal para mim, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se você achou essa aula interessante, também compartilha com algum amigo ou alguma amiga cabeleireira, que é para eles poderem assistir essa aula também, que essa aula pode ajudar eles também, assim como está ajudando você. E deixa um like aqui, que é muito importante. Eu tô vendo um monte de gente aqui na live, mas eu tô vendo poucos likes, então dá um joinha aí se você gostou da aula, que é importante para o canal, e deixa então a sua dúvida ou o seu comentário para mim.
Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino cabeleireiras a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornarem cabeleireiras especialistas em mechas reconhecidas, ter mais valor e assim, claro, quanto melhor é o teu trabalho, mais reconhecimento você consegue também subir o seu preço e aumentar o seu faturamento. Olha, um beijo grande,